Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a lição de número 5 da Escola Sabatina de 1 Coríntios e 2 Coríntios, que tem como tema Tudo para a Glória de Deus. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos o tema de hoje, tudo para a glória de Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição de número 5, Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Pai querido, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Senhor. Perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço, eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, vamos aqui à lição de número 5. Tudo para a glória de Deus. E o verso aí para memorizar diz assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Seja no seu comer, no seu beber, no seu vestir, tudo o que você for fazer, faça tudo para a glória de Deus. Nos seus trabalhos, nos seus projetos, é tudo para a glória de Deus. Que nós temos que ser sacrifícios vivos para Deus. O nosso corpo tem que gloriar a Deus. É tudo para a glória de Deus. A sessão de 1 Coríntios 8 a 10 conclui a discussão sobre sexualidade, no capítulo 5 e 6, e ao mesmo tempo introduz as respostas de Paulo às perguntas específicas enviadas pelos coríntios, em uma carta em 1 Coríntios 7:1. Essas respostas passam a dominar o restante de 1 Coríntios. A transição do capítulo 7 indica que imoralidade sexual, no capítulo 5, 7, e idolatria, no capítulo 8 e 10, são temas relacionados de fato. Eles aparecem junto com a frequência no Novo Testamento. Em Atos 15, 20, 29, 21, 25, 1 Coríntios 6, 9, Efésios 5, 5, Colossenses 3, 5, Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Em linhas gerais, enquanto 1 Coríntios 5 a 7 trata do problema da imoralidade sexual, de 1 Coríntios 8 a 10, concentra-se na questão da idolatria. Paulo argumenta que o cristão deve fugir de ambos. Na semana passada, vimos que ser santuário do Espírito Santo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, nos capacita a fugir da imoralidade sexual. Nesta semana, veremos que fugimos da idolatria quando fazemos tudo para a glória de Deus, em 1 Coríntios 10, 31. Parte de segundo domingo, conhecimento versus amor. Leia 1 Coríntios 8, 1 a 13. Porque Paulo contrasta conhecimento com amor e com o contexto, qual verdade ele desejava enfatizar. E eu coloquei o texto aqui para vocês. Vai falar, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de que vem todas as coisas, e para quem vivemos é um só Senhor, Jesus Cristo,
por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com ídolos, comem esse alimento, como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento em comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Paulo tomou o tema dos alimentos sacrificados aos ídolos para tratar uma questão mais profunda, a falta de amor ao próximo. O assunto das comidas sacrificadas a ídolos dividir a igreja de Corinto em dois grupos. Alguns entendiam que seu conhecimento sobre a não existência de outros deuses lhe dava o direito de comer qualquer alimento. A esses, o apóstolo se referiu como fortes. Os que opunham a tal prática são chamados de fracos, e assim designados, porque ainda não haviam superado certas crenças supersticiosas da antiga experiência pagã. Ao ver os fortes comendo alimentos oferecidos a ídolos, poderiam concluir que cristianismo e idolatria são compatíveis. Por isso, Paulo não queria que os fortes se tornassem tropeço para os fracos. Será que a Bíblia, ela nos proíbe a comer comidas sacrificadas a ídolos? Vamos ver o que a Bíblia vai dizer se podemos ou não. Então aqui eu vou mostrar textos para vocês que fala sobre comer alimentos sacrificados aos ídolos. Como a Bíblia vê muito negativamente o ato de comer alimentos sacrificados a ídolos. Vamos ver aqui em Atos 15 e 20. Olha que diz: ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Então a Bíblia nos proíbe da gente comer comidas sacrificadas a ídolos. A Bíblia nos proíbe de imoralidade sexual e de comer animais estrangulados e do sangue. Então nós não podemos comer isso. Nós temos que fugir disso. Fugir da imoralidade sexual, fugir de comida contaminada pelos ídolos e fugir de animais estrangulados e do sangue. Então a Bíblia nos proíbe a comer o sangue e a comer comidas sacrificadas pelos ídolos e da moralidade sexual. Outro, que em Atos 15, 29, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da moralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então isso, se a gente se abster dessas coisas, a gente vai ter mais saúde e tudo vai correr bem com a gente. Então nós temos que sair fora dessas coisas. Em Atos 21, 25, diz assim: quanto aos gentios convertidos, já descrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue de carne de animais estrangulados e da moralidade sexual.
Então a Bíblia nos proíbe que nós não devemos fazer isso, que nós temos que se abster dessas coisas. Em Apocalipse 2,14 e verso 20, olha que diz lá também. Em Apocalipse 2,14. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então nós temos que fugir disso, não cair nos ensinos de Balaão, que Balaão ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo eles a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E o verso 20, que eu esqueci de ler para vocês, diz assim: no entanto, contra você tenho visto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, se eu sei que é isso que é errado, eu não posso induzir o meu irmão a fazer isso também. Se é errado, a Bíblia proíbe, então eu não posso fazer. Se eu fizer isso, eu vou estar pecando contra Deus. Contra Deus. Então a Bíblia me proíbe a fazer esses tipos de coisas. Continuando, ainda assim Paulo não empregou as declarações tão incisivas quanto as desses textos, porque sua preocupação principal era a falta de unidade que o mau uso do conhecimento podia provocar. Ele não criticou o conhecimento em si, mas o tipo de conhecimento que produz arrogância, a divisão na igreja. Conhecimento sem amor não é conhecimento genuíno. Conhecimento verdadeiro surge somente quando alguém ama a Deus e por ele é conhecido. Citando Deuteronômio 6,4, Paulo ensinou que os crentes devem saber que há um só Deus. É interessante observar que ele seguiu a mesma linha de Deuteronômio 6, 4 e 5, onde a afirmação de que existe apenas um Deus vem acompanhada do mandamento: ame o Senhor, o seu Deus. Tanto para Paulo quanto para Moisés, conhecimento sem amor não tem valor. Confiantes em seu conhecimento, os fortes julgavam inofensível comer alimento sacrificado a ídolos, como veremos adiante. Paulo lhes concedeu esse direito sob certas condições. Porém, se isso se tornasse tropeço para os fracos, deveria ser evitado. O chamado cristão é praticar a abnegação por amor a Cristo e ao próximo. Então, a Bíblia, ela nos proíbe de comer alimentos sacrificados a ídolos. Nós temos que fugir disso. Nós temos que fugir da idolatria e fugir da imoralidade sexual, tudo. E de comer sangue também. Não devemos praticar essas coisas, porque isso é abominação para Deus. Porque o ídolo, ele induz a pessoa a fazer o quê? A praticar isso. Se você come comida sacrificada a ídolos, você vai estar idolatrando a imagem e você vai estar adorando a imagem também. Você vai estar participando em cultos pagãos. Isso é proibido na Bíblia. Deus proíbe isso. Deus fala que nós devemos afastar desses tipos de coisas. Se isso acontecia lá no tempo de Paulo e hoje não acontece também, acontece. Muitas coisas acontecem. Alimentos sacrificados a ídolos. Acontece. Tem cultos pagãos que fazem esse tipo de coisas. Nós devemos nos afastar e fugir disso. Parte de segunda-feira, amor abnegado.
Leia 1 Coríntios 9, 1 a 6. Como esse trecho oferece um exemplo prático de que significa negar a si mesmo por amor. Eu coloquei o texto aqui para vocês, em 1 Coríntios 9, 1 a 6. Vamos ler? Apóstolo Paulo falando: Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês o resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês. Aqui Paulo protegendo o seu apostolado. Pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Tem alguns que me falam que eu não sou apóstolo, mas para vocês eu sou apóstolo. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento em trabalhar? Então, que fala que Paulo, ele não aceitou os direitos de ser, assim, sustentado pela igreja. Paulo, ele trabalhava, ele fazia tendas para se sustentar. À primeira vista, a defesa do apostolado de Paulo em 1 Coríntios 9 pode parecer desconectada da discussão anterior sobre conhecimento versus amor, mas é importante lembrar que a Bíblia não foi escrita originalmente dividida em capítulos. O ensino de 1 Coríntios 9 continua o tema anterior. Aqui Paulo apresenta um exemplo concreto de amor abnegado por Cristo e pelos irmãos. Por amor, ele abriu mão de certos direitos que ele podia ter, mas Paulo abriu mão de certos direitos de não receber sustento da igreja de Coríntios. E também Paulo, ele não se casou, ele não optou para casar, ele ficou solteiro. Paulo não recusou esses direitos, ele abriu mão por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo. Comer e beber. Alimento e bebida representam assistência financeira em geral. Como apóstolo, Paulo tinha direito a receber apoio material daquele a quem ministrava. Outros líderes religiosos de sua época costumavam fazer isso. Ele, porém, não fez. Preferiu sustentar-se fabricando tenda, como está em Atos 18:3. Então, Paulo, ele tinha uma profissão. Qual era a profissão de Paulo? Ele fazia tenda, ele fabricava tenda para se sustentar, como está em Atos 18:3. Uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois era um fabricante de tendas. Paulo, para se sustentar, ele fazia tendas para ter o seu dinheiro. E aqui, Paulo também não se casou. Ele tinha esse direito como apóstolo de se casar, de ter uma esposa, de viajar em viagem missionária com a esposa, mas Paulo optou para ser solteiro, como vocês estão vendo aqui, ó. Porém, Paulo era solteiro. Ele não optou para se casar. Ele optou a ser solteiro. Então, como nós lemos aqui, um apóstolo casado podia viajar em missão acompanhado da esposa, com despesas custeadas pela igreja. Exemplos de casais missionários incluíam Priscila e Áquila, em Romanos 16:3, e Andrônico e Junias, em Romanos 16:7. Porém, Paulo era solteiro, 1 Coríntios 7:8. Ele poderia ter se casado. Sim, Paulo poderia ter esse direito, mas ele não quis. Então, usufruído do direito de viajar com a esposa com sustento para ambos. Então, Paulo, qual foi a opção de Paulo? Não ser sustentado pela igreja, e Paulo trabalhava, e Paulo também não optou para se casar. Ele preferiu ficar solteiro. Foi a opção de Paulo. Temos
de trabalhar para viver, em 1 Coríntios 9,6, Paulo e Barnabé tinham o direito de receber salário por seu trabalho missionário, mas Paulo trabalhava como fabricante de tendas para manter o seu sustento. Não sabemos a ocupação de Barnabé, mas ele era generoso. Em Atos 4,36, olha o que Barnabé fez. Aqui, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé, ele tinha uma propriedade, ele tinha um campo, e ele vendeu o campo que ele tinha e colocou aos pés dos apóstolos. Então, aqui não fala a profissão de Barnabé, só fala que ele tinha uma propriedade e a vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Em 1 Coríntios 9, 7 a 11, Paulo desenvolvia a ideia do verso 6, para mostrar que era justo que ele e Barnabé fosse sustentado pela igreja. O próprio Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, Paulo, ele não quis esse direito de ter uma esposa, de receber sustento. Paulo, ele trabalhava para ter seu próprio sustento. Em 1 Coríntios 9, 14, olha o que diz. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho, na verdade? Mas, em 1 Timóteo 5, 18, pois a Escritura diz, não amordaque o boi enquanto está debulhando o cereal. O trabalhador merece o seu salário. Então, Paulo, ele tinha que entender que ele tinha que pregar o evangelho, trabalhar para ter seu próprio salário, para se sustentar, não é verdade? Paulo, no entanto, disse, não fazemos uso desse direito, 1 Coríntios 9, 12. Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais, mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Então, Paulo, ele não quis optar por esse direito de ser sustentado para não colocar obstáculo no Evangelho de Cristo. Assim, ele se apresentou como exemplo de abnegação, argumentando que isso favorecia a pregação do Evangelho em Corinto. Então, nós entendemos aqui que Paulo, ele se sustentava, ele trabalhava para ter o seu dinheiro, e Paulo também pregava a palavra de Deus. Parte de terça-feira, aprendendo com o passado. Após oferecer um exemplo de abnegação tomado da própria experiência, Paulo passa especificamente à questão da idolatria. Em certo sentido, em 1 Coríntios 10, desenvolve a ideia de 1 Coríntios 9, 27, em que o apóstolo afirmar esmurrar o próprio corpo para que não viesse a ser desqualificado. Ele desejava que os coríntios seguissem seu exemplo, tendo Cristo como modelo supremo. Aqui em a pergunta 3, leia 1 Coríntios 10, 7 a 11. Que pecados Israel cometeu no deserto? E por que os privilégios concedidos ao povo tornavam esses pecados ainda mais graves? Aqui nos textos nós vamos ver qual pecados o povo de Israel cometeu no deserto. O que aconteceu com eles? Vamos ver o texto bíblico. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber,
e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23.000. Então, o pecado que o povo de Israel estava cometendo, o que aconteceu com eles? Eles morreram. Deus se irou com eles. O povo de Israel viu tanto milagres na terra do Egito, as pragas caindo no Egito. Na verdade, Deus cuidando do povo de Israel no deserto, que suas roupas não se apodreceram, seus chinelos também não quebraram. Deus ia numa coluna de nuvem para proteger o povo do calor. E à noite Deus ia numa coluna de fogo para aquecer o povo. E mesmo assim, o povo caiu em pecado. Eles começaram a praticar a idolatria, como nós vemos em Números, né? Que o povo de Israel fez um bezerro de ouro e adorou esse bezerro. Isso é idolatria, estava cometendo isso, estava em farra, em festa, enquanto Moisés estava no monte, praticando imoralidade, se envolvendo com mulheres moabitas, adorando os deuses dela. Isso é imoralidade. Por isso que morreu no deserto 23.000. Também não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram. E foram mortos por serpentes. Eles colocaram o Senhor à prova. E Deus mandou serpentes lá no deserto. E muitos deles morreram por essas serpentes. E não se queixem como algum deles se queixaram. E foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos. E foram escritas como advertência para nós, sobre que tem chegado ao fim dos tempos. Meus queridos, é muito sério. A idolatria não é só adorar uma imagem, é você idolatrar um jogador de futebol, colocar aquele jogador no auge, adorar um cantor, adorar uma rede sociais, idolatrar uma rede sociais, ficar nas redes sociais, celular, tudo isso é idolatria. Idolatrar o seu carro, isso é tudo você coloca no lugar de Deus. Quem é somente para ser adorado? É Deus. Não é cantor, jogador de futebol, nada. É Deus. Em 1 Coríntios 10, 1 a 5, Paulo faz alusão à história do povo de Deus no deserto. A referência à nuvem e ao mar traz à memória a direção, presença e proteção divinas. Por sua vez, o alimento e a bebida representam a provisão de Deus. O apóstolo descreve a experiência de Israel na nuvem e no mar como um batismo comparável ao batismo cristão. Do mesmo modo, ao mencionar alimento e bebida, ele faz alusão à ceia do Senhor. Em outras palavras, em 1 Coríntios 10, ensina que, em certo sentido, os cristãos estão vivendo as mesmas experiências que Israel passou. Paulo recordou a história israelita, porque não queria que ela se repetisse. Apesar de tantos privilégios, muitos desejaram coisas más, como idolatria, imoralidade sexual. Não é de admirar que Deus não se agradou na maioria deles. Você acha que isso já acontecia lá, no tempo de Israel no deserto, no tempo de Paulo, e hoje, no nosso tempo, não acontece também imoralidade sexual? O enteado se envolvendo com a madrasta, o filho se envolvendo com a madrasta, o pai tendo sexo com a própria filha, o filho tendo sexo com a própria mãe. Isso não é imoralidade? Isso não acontece hoje? Acontece. Idolatria. Pessoas adorando imagens. Na verdade, isso é idolatria.
Você se prostrar diante de uma imagem é idolatria. Tomar cuidado, porque a idolatria toma o lugar de Deus. É somente Deus que é para ser adorado, para ser exaltado, para ser glorificado. Você lembra o que aconteceu com o povo de Israel? Que eles entraram na idolatria, moralidade sexual, morreram 23 mil por causa de sua desobediência. Temos que tomar cuidado. É fácil apontar o dedo para o antigo Israel, na verdade? É fácil você apontar o dedo e dizer que cometeram pecados graves. No entanto, Paulo argumenta que os cristãos também são suscetíveis aos mesmos erros. Mesmo tendo o grande privilégio de conhecer a história de Cristo, isso fica claro na advertência. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Opa, olha a advertência que Deus está dando para nós. As pessoas hoje, elas veem a verdade está ali, mas elas não aceitam a verdade. Elas não aceitam. Elas preferem ficar no erro do que aceitar a verdade. Se a Bíblia proíbe a gente de comer alimentos sacrificados a ídolos, nós não devemos fazer. Se a Bíblia proíbe você de comer o sangue, você não tem que fazer. Se a Bíblia proíbe de você idolatrar imagens, você não tem que fazer. A Bíblia proíbe. Nós devemos seguir a Cristo, seguir a Deus, ver que a palavra de Deus nos fala. A expressão aquele que pensa sugere que alguns na igreja não percebiam o perigo real de cair nesses pecados. Corremos hoje o mesmo risco? Com certeza. Corremos o risco hoje. Se nós ficamos longe de Deus, se nós não temos uma comunhão com Deus, se nós não lemos a sua palavra, nós vamos cair nesses pecados. Se você pensa que você está em pé, cuidado para não cair. Tome cuidado, porque se aquele povo correu o risco lá, hoje também nós corremos o risco. Porque a imoralidade te afasta de Deus, a idolatria te afasta de Deus, o pecado te afasta de Deus, porque o pecado separa você de Deus, que está lá em Isaías 59. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Quem de nós nunca experimentou a realidade dessa advertência? Então, a Bíblia está nos dando uma advertência. É Deus falando com a gente, para você cair fora disso. Se você é o templo do Espírito Santo, nós somos santuário de Deus, que é a mesma coisa, o templo do Espírito Santo. Você não vai praticar essas coisas. Você vai cair fora. Você vai fugir do pecado. Lembra da história de José? Que José ele estava na casa de Potifar. E a mulher de Potifar começou a dar em cima de José. José falou para ela, olha, eu não posso fazer isso. Potifar me confiou a sua casa para mim. Eu cuido dessa casa, eu administro essa casa. Se eu fizesse isso, eu estou pecando contra o meu Deus e contra o meu Senhor. E José, quando viu que a mulher de Potifar ia dar em cima dele mesmo, ele correu. Ele correu. É isso que nós devemos fazer. Correr do pecado. Por que José correu? Porque José era um homem cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa corre do pecado. A pessoa se afasta do pecado. Parte de quarta-feira, advertência contra a idolatria.
Aqui é a pergunta número 4. Leia 1 Coríntios 10, 5 a 22. Por que devemos fugir da idolatria? Claro, se nós somos templo do Espírito de Deus, nós corremos do pecado, da idolatria. Se nós pertencemos a Cristo, nós não vamos permanecer no pecado, nós vamos correr da idolatria, da imoralidade, de todos os pecados. Nós vamos correr, fugir, abandonar. E quem estiver nesses pecados, que se arrependam e se voltem para Jesus. Olha que a Bíblia fala, eu coloquei o texto aqui. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, os corpos dos povos de Israel ficaram espalhados no deserto. Aquelas pessoas que não agradou a Deus, aquelas pessoas que se queixaram diante de Deus, que não fizeram a vontade de Deus, eles morreram. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Olha só que a Bíblia fala, não sejam idólatras como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram. Em um só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixe como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês a tentação que não fosse comum aos homens? E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, eles mesmos lhe providenciará um escape, para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou dizendo, o que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não quero dizer que os pagãos sacrificam e é oferecido aos demônios e não a Deus. Não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor. Somos mais fortes do que Ele? Então esse texto está querendo dizer que nós não devemos participar na mesa dos demônios. Senão, não tem como a gente participar de duas mesas, a do Senhor e a dos demônios. Qual mesa você quer participar? Eu quero participar da mesa do Senhor, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia mostra que é o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Então, a gente não pode participar das mesas dos demônios ou da mesa do Senhor. Não tem como participar das duas mesas. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Isso, você tem que tomar uma decisão. Que mesa você quer participar?
Em 1 Coríntios 10, 14 a 22, Paulo retoma o tema dos alimentos sacrificados aos ídolos. Hoje essa prática pode soar estranha em muitas culturas, mas era comum nos tempos bíblicos, quando animais eram oferecidos aos deuses em templos pagãos. Parte da carne ficava com os sacerdotes, que a vendiam assim, uma porção dela chegava aos mercados públicos. Como essa carne não era separada das demais, um cristão podia comprá-la, sem saber que havia sido oferecida a ídolos. O conselho do apóstolo é claro: esse tipo de carne podia ser adquirido livremente pelos cristãos. Porque um cristão, uma pessoa que era cristã, ela não ia saber se aquela era carne sacrificada a ídolo ou não. Ele poderia comprar. Colocavam ali junto com as outras carnes. E ele não sabia. Por isso que Paulo fala, essa carne poderia ser adquirida livremente pelos cristãos. Porque eles não sabiam que a carne que estava comprando se era sacrificada a ídolos ou não. Entretanto, embora a carne anteriormente sacrificada pudesse ser consumida em casa, a prática de entrar nesses templos pagãos e participar de seus festivais era claramente proibida. Então, um cristão não podia entrar em templos pagãos e participar de seus festivais. Porque se eles estivessem fazendo isso, eles iam estar participando da mesa dos demônios. Eles iam estar participando dos rituais daqueles pagãos que eles estavam fazendo. Então era proibido de participar desses festivais que eles faziam. O critério é nítido. Em casa, comer essa carne era permitido. Por quê? O ídolo é nada. O que é um ídolo? Um ídolo não é nada. Um ídolo não salva você. Um ídolo não vai livrar você de um perigo. O ídolo é apenas o quê? É feito por mãos de homens. Uma imagem fica em cima da mesa, você vai deixar a imagem lá. E a imagem vai ficar ali em cima da mesa. Ela não vai sair dali. Então uma imagem não significa nada. Quem vai te livrar de um perigo? Quem que te dá a salvação? É Deus. É Deus que livra você do perigo e é Deus que te salva. E é Deus que sustenta você. É Deus que cuida de você. Uma imagem não vai cuidar de você. Uma imagem não vai salvar você. Uma imagem não é nada. Agora, tomar parte nas cerimônias pagãs equivalia a prestar culto aos demônios. Então não podia prestar culto aos demônios. Olha o que diz aqui. Não quero dizer que os pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Paulo falando para eles. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então Paulo está querendo dizer, olha, vocês não podem participar da mesa do Senhor ou da mesa dos demônios. Vocês têm que participar de uma mesa. Ou a mesa do Senhor ou a mesa dos demônios. Mas eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Se vocês participarem desses cultos pagãos que eles estão fazendo, vocês estão participando da mesa dos demônios. E Paulo falou, isso é proibido, isso Deus abomina. Participar das mesas dos demônios, cultuar os demônios, ir lá nos templos deles, fazer os sacrifícios para eles. Vocês vão estar participando da mesa deles. Participar de rituais pagãos significava ter comunhão com os demônios. Assim como participar da ceia do Senhor é ter comunhão com Cristo. Por isso Paulo afirma, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Como disse Jesus, ninguém pode servir a dois senhores. Nós devemos servir a um Senhor só. Eu sirvo a Deus. Eu participo da mesa do Senhor.
Mesa aos demônios, eu não quero participar. Não quero ter comunhão com os demônios. Deus é para ser adorado, glorificado e exaltado em nossas vidas. Quinta-feira, vencendo a idolatria. Em 1 Coríntios 8, 1-3, Paulo defende que o amor nos preserva da idolatria. Ele retoma e desenvolve esse argumento em 1 Coríntios 10, 23 e 11, 1. Em 1 Coríntios 8, 3, fala do nosso amor a Deus. E mais tarde, exorta: ninguém busque seu próprio interesse, e sim de seu próximo, isto é, amor ao próximo. Pergunta 5. Leia Marcos 10, 17 a 22 e 12, 28 a 31. Eu coloquei o texto de Marcos 10, 17 a 22. O que esses dois textos têm em comum e como se aplicam à situação de 1 Coríntios 10? Direção se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Aqui falando para o jovem rico, viu? Você conhece os mandamentos? Perguntou para o jovem rico. Sim, Senhor, eu conheço os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Mas Jesus falou para ele assim, falta uma coisa. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você fazer, perguntando para o jovem rico. Disse: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha, siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então o jovem rico conhecia os mandamentos de Deus. Isso desde a juventude dele, conhecia. Mas Jesus falou para ele: falta uma coisa. Vai e venda tudo que você tem. Ele ficou triste, porque tinha muitas riquezas. Então, é uma idolatria também. O jovem rico se apegou às coisas terrenas. Ele não queria vender as suas riquezas, porque ele tinha muitas propriedades, ele não queria vender. Ele se apegou com as riquezas. Ele idolatrou. Ele ficou muito triste e foi embora. Nós nos apegarmos com coisas terrenas desta terra é a idolatria. Você se apegar com a sua casa, você idolatrar a sua casa, você está tomando o lugar de Deus. Isso é idolatria também. Que nem eu falei, idolatrar um jogador, um cantor, idolatrar o presidente da república. Isso é tudo idolatria. Colocar o cara lá no auge. Isso é idolatria. Não é só idolatrar uma imagem de escultura, não. Em 1 Coríntios 10, Paulo faz exatamente o que Jesus fez em Marcos 12, 28 a 31. Um dos dois grandes mandamentos da lei: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Na história do jovem rico, Jesus reúne essas duas dimensões do amor, fazendo alusão a Deuteronômio 6,4. Vamos ver Marcos 10, 18. Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a ser um que é Deus. Jesus falou para o jovem rico. E a segunda tábua do decálogo, vamos ver Marcos 10, 19. Você conhece os mandamentos? Perguntou para o jovem rico. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. O jovem rico falou: Eu conheço, Senhor.
todos esses mandamentos, desde a minha juventude. Mas qual que era o problema daquele jovem? Era amar mais os bens do que a Deus e ao próximo. Então, o jovem rico, ele amava mais os bens que ele tinha do que a Deus e ao próximo. Jesus falou, vai e vende tudo, e tudo que você tem e dê aos pobres, e vem e me siga. O jovem rico não quis seguir Jesus. Ele se entristeceu quando Jesus falou para ele vender todas as coisas que ele tinha e dar aos pobres. Ele não quis fazer isso. Ele preferiu ficar com os bens deles, porque ele valorizava os tesouros da terra acima dos tesouros do céu. Os tesouros da terra, quando você tem os tesouros da terra, muitas propriedades que você tem, o que pode acontecer com você? Ladrões podem roubar. Ladrões vão roubar. E as coisas dessa terra são passageiras. Vão acabar um dia. Não é para sempre. Não é para você se apegar com seu carro, com sua casa. Você tem que se apegar com os tesouros do céu. Com os tesouros dos céus. Não é valorizar o tesouro da terra. Porque os tesouros do céu e o dinheiro acima dos pobres é idolatra. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Seguindo o ensino de Jesus, Paulo indica que o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo deve ser aplicado a situações hipotéticas, que ele menciona em 1 Coríntios 10, 27 e 28. Assim mesmo que é lícito, pode não ser proveitoso ou edificante, se ofende a consciência de alguém. Esse princípio é magistralmente resumido nas palavras: façam tudo para a glória de Deus. Ao dizer que tudo deve ser feito para a glória de Deus, Paulo mostra que a idolatria assume as mais variadas formas. Qualquer coisa que usurpe a glória que pertence somente a Deus é uma forma de idolatria. O que você coloca acima de Deus é idolatria. As palavras de 1 Coríntios 10, 31, 11 e 1 funcionam como a conclusão dos capítulos 8 a 10. Paulo deixa claro que não buscava o próprio interesse, mas os de muito para que sejam salvos. Era assim que ele imitava a Cristo. Então Paulo imitava a Cristo. Como Paulo imitava a Cristo? Pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus para as pessoas. Paulo se preocupava com a salvação das pessoas, de levar a salvação para as pessoas serem salvas. E hoje também nós devemos levar a salvação para as pessoas. Falar de Jesus, imitar a Cristo como Paulo imitava. Então essa foi a lição de número 5, tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês e até a lição 6. E até meu próximo vídeo. Tchau!